Olá, boa tarde. Pregador Josenildo Silva, para você. Bom, a gente andou nesses dias pensando os casamentos, né? Casamentos hoje na igreja do Senhor Jesus. Casais que começam de uma hora para outra, sem planejamento familiar, sem profissão, sem consulta à palavra de Deus, sem consulta aos pais, aos pastores, né? E muitas vezes o casal que começa assim, ele tende a não ir mais em frente, a de se entender que entrando por este caminho, a tendência é não andar, né? É não obter a bênção de Deus. Porém, diferentemente de Isaac, né? Ao qual Abraão ele pediu para que o servo dele, Damasceno, fosse buscar uma esposa para o seu filho, né? Fosse buscar. E Abraão fez com que o servo dele, Damasceno, jurasse, com a mão em sua coxa, que não traria para a sua parentela, para o seu filho, mulheres estranhas, com costumes diferentes. Então o servo Damasceno, ele obedecendo ao seu senhor da época, né? O seu é, patrono, Abraão, partiu em busca de uma pessoa ao qual fosse de acordo com a descrição com que Abraão queria, né? E o que é que acontece? Os casamentos hoje estão totalmente diferentes, né? Pessoas casando com homens, casando com mulheres que não são de acordo com a palavra de Deus, mulheres casando com homens também que não são de acordo com a palavra de Deus. E mais na frente vem a queda, né? Vem a queda, vem a desfeita. Quando pensa que está tudo bem, aí desaparece. Acaba-se em divórcio, em discórdias, em guerras, em contendas. Não que o casamento que seja abençoado por Deus, pelo pastor, pela família, não tenha suas contendas. Todo ele tem suas guerras, suas contendas, suas discórdias. Agora, uma coisa é a gente casar debaixo da bênção protetora de Deus, dos pastores e da família. Outra coisa é a gente casar desobedientemente, né? Contra a vontade dos pais, contra a vontade da igreja, contra a vontade de Deus. Porque uma família que ela começa fugindo desses parâmetros, ela não tende a ir muito longe, não. Ela não tende a ir muito longe. A gente vai ver isso, se você tiver a palavra de Deus, aí tiver uma Bíblia, a gente vai ver isso lá em Gênesis, capítulo 24, a partir do versículo 1. Você vai ver Abraão pedindo para que o servo Damasceno fosse buscar uma esposa, né? Uma esposa para Isaac. E uma esposa que fosse, que tivesse nos parâmetros é, da família, nos parâmetros dos parentes de Abraão, da palavra de Deus, uma esposa que tivesse de acordo com a fé de Abraão e com a fé de Isaac, né? Por que que muitos casamentos hoje estão sendo desfeitos? Na metade do caminho, não passam não, nem 7 anos, 6 anos, 5 anos, 4 anos. São os julgos desiguais. O que é o julgo desigual?
Vamos citar aqui um exemplo prático e rápido. Uma pessoa cristã casar com uma pessoa não cristã. Vamos citar outro exemplo prático. Uma pessoa cristã de uma determinada denominação A casar com uma pessoa de denominação B, né? Aí vai ter o julgo. Para onde que a gente vai? Para qual igreja que nós vamos? Se não houver um consenso comum antes do casamento, antes do noivado, ó, quando casarmos, eu vou passar a frequentar na sua igreja ou em tal igreja. Então, tem que haver esse consenso, de acordo será um julgo desigual. Então, se você já abriu a palavra de Deus aí, né? Você vai ver no capítulo 24 de Gênesis, ao qual Abraão pede e o servo Damasceno parte em busca da esposa de Isaac, né? E ao qual, para surpresa dele, chegando em uma aldeia, o que é que acontece? O servo Damasceno pede água. Aquela mulher de prontidão, ela ofereceu seus serviços para ajudar ao servo Damasceno a beber água, ofereceu cântaro de água, ofereceu poço, retirou água para o camelo do servo Damasceno. Aquilo ali era um sinal próprio de que aquela mulher seria uma boa dona de casa, né? E perguntando ele de qual tribo era ela, ela relatou-lhe, pediu que fosse até a casa dos seus pais. Damasceno de imediato achou graça aos olhos dela, achou que deveria ser a esposa do Isaac e que deveria oferecer-lhe como nora a Abraão, né? E acertou nisso, ele acertou. Então, o que é que acontece? Foi aprovado de imediato este, este casamento, né? Foi aprovado de imediato. Vamos lá, uma prova para que os casamentos não sejam desfeitos antes do tempo, antes da, 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 como é que se diz? Da temporada. Dizem que o tempo de um casamento, os primeiros tempos são os primeiros 7 anos. Se nos primeiros 7 anos não dá, não deu certo, não insista. Não insista. Porque nos primeiros 7 anos vai vir a fome, pode acontecer, a prova de pão, pode acontecer, e muita gente não está preparado para passar por uma prova de pão, uma prova de desemprego, né? Muitas vezes a pessoa não está preparado. Mora em casas alugadas ou mora na casa do sogro, da sogra, não está preparado para aquela prova de perseguição dentro daquele lar, né? Para aquela prova de vigilância, alguém está vigiando a pessoa, e com isso os casamentos tendem a se enfraquecer, né? Vamos lá, vou dar uma dica, 7 dicas para um bom relacionamento.
dinheiro por qualquer coisa. Que não gaste dinheiro por qualquer coisa. Então, fazendo assim, você vai ter sucesso. Você vai ter sucesso, você vai crescer ministerialmente, você vai crescer, ser próspero é, financeiramente, você vai ser uma pessoa que vai ser bem vista por ser uma pessoa honesta, é, é, por ser uma pessoa, como é que se diz, que não ultrapassou os limites, as fronteiras da palavra de Deus, as fronteiras da vida, né? Quando um casamento começa assim, tende a durar um pouco mais, né? Agora vamos lá. Guerras vão acontecer, contendas vão acontecer, né? Vai acontecer também provas, vai acontecer. E o que é preciso fazer para passar por tudo isso sem voltar atrás, sem recuar? Primeira coisa, ajoelho no chão. Segunda coisa, segunda coisa como é que se diz? Segunda coisa é oração. Primeira coisa, joelho no chão. Segunda, oração. Terceiro, perseverança na sua escolha. Perseverança na sua escolha. Você não pode escolher alguém para no meio do caminho abandonar e voltar atrás. Seria até uma covardia, né? Da sociedade, diante de Deus. Cada um paga pelos seus atos, pelos seus erros. Agora, acontecem coisas dentro do casamento que você pode resolver simplesmente com a cônjuge ou com o cônjuge. Você pode resolver simplesmente com ele, certo? Sem que alguém da família se intrometa. Uma das coisas que você deve preservar é não deixar a família, seja por parte dela ou dele, se intrometer no casamento, porque vai passar a ser um casamento a ser monitorado, a ser criticado, a ser explícito para toda a família. E na realidade Deus não quer isso. Deus quer que cada um resolva suas próprias coisas dentro da sua própria casa sem envolver ninguém, na realidade, né? Então, você fazendo assim, você vai ser próspero, você vai crescer, você vai ter a bênção de Deus, dos pastores, da igreja, da membresia, de tudo e de todos. Amém? Até a próxima.